Você está ouvindo o Controversa Pop no Controverso Multicast. Caros ouvintes do Controversa Podcast, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala sou eu, Matheus, e eu estou aqui com algumas pessoas especiais para falar de um tema muito bom que esse ano promete, esse tema, tá? Que são as séries de 2025, cara. Esse ano parece que chegou com tudo em relação a esse tema de séries. Já começou o ano bombando, falando de muita coisa boa aí. Já começou tendo algumas séries, tem promessas pro final do ano aí de finais de séries também. E para isso eu gostaria de ouvir opiniões dos meus amigos quanto à coletânea de obras que a gente escolheu aqui. Então, por favor, Marcos, se presente. Fala pessoal, mais uma vez aqui em mais um episódio do Controversa, né? Já virei carteira carimbada aqui nos ramos do Controversa e dessa vez estamos aqui no Controversa Pop para comentar sobre esse tema que eu acho que vai ser maravilhoso, porque igual o Matheus falou, tem muito conteúdo aí pra gente abordar quando a gente fala de série de 2025. Tamo aí, né, cara? Vamos fazer uma rápida cobertura, né, Matheusinho? De tudo que tem de interessante nesse ano aí e tentar incentivar os ouvintes a dar uma chance para alguma dessas séries aí, se eles julgarem a nossa perspectiva, a nossa análise interessante, né? Mas é isso, agarra com a gente aí e bora ver o que esse episódio vai nos render de conteúdo. É exatamente isso, meu amigo Marx. Antes de apresentar o nosso outro participante aqui, meu amigo co-host, gostaria de dar uma palhinha aí pro ouvinte, já que nós vamos falar de séries especiais que terminaram de sair agora, provavelmente, quando esse episódio sair. Tem, acredito que 2 semanas que vai ter acabado de terminar Ruptura, segunda temporada. Foda! Falaremos dessa série que acabou de terminar. Também iremos falar de Demolidor, que estará terminando de sair quando esse episódio sair pra você, ouvinte. Vai estar no penúltimo episódio, se eu não me engano. E antes de apresentar todas as outras séries que falaremos, gostaria de chamar meu amigo co-host Magno Moraes. Alô? Eu tô no Games? Eu tô no game? Não, Magno. É pra falar de jogos hoje? Não. Aqui é o Pop, Magnaldo. Olha só, Léo Dias, aqui não vou falar de fofoca? Vamos falar de fofoca? Não, Magnaldo. Sai daqui com fofoca. Também. Sai, lá é controversa principal. Calma, querido. Olha Que isso? só, bom, então... Aí menosprezou o Controversa. Enfim, como eu sou novo na casa, eu vou me apresentar aqui nesse ramo. Sou Magno, 23 anos, loiro alto, os cabelos pretos. Tenho 2 banheiras do Gugu, 3 mundiais, 5 pan-americanos e 1 gol G6. Odeio quem se auto-intitula cinéfilo e por isso mesmo eu vim participar desse episódio do tão conhecido Controversa, né? Como não tem nada como ser mais controverso que isso. E, aproveitando o lapso, já que é filme, séries, cultura pop, posso estar falando de uma saga que eu estou tentando fazer fazem 4 dias, só que eu sempre durmo no meio do caminho? Ou se pode. Isso, Magno. Já chega no Pop assim, com os 2 pés na porta querendo falar do seu filme? Fale. O lugar é seu, Magno. Eu acho que estou me entretendo mais porque é o seguinte, só estou assinando a Netflix no momento, porque o Controversa está consumindo todos os meus outros streaming para manter o Fred. Então, estou assistindo a famosa trilogia de Um Lugar Silencioso, viu? Consegui finalizar o primeiro filme ontem, começando a assistir ele na terça-feira. Detalhe que eu acho que você terminou foi o último filme, né? Mas chama... Pois é, mas é o contrário, Não sabia dessa, não? O dia 1 foi o último a sair. Cara, então já comecei errado, que maravilha. Essa é a essência. Depende, né? No lugar, ele é silencioso mesmo? Tamo competindo, gente. Irmão, até eu fiquei em silêncio assistindo o filme, de tão em choque que eu tava. Muito bom, tá? Muito bom, gostei. E o Magno, vou falar pro ouvinte, o Magno pra ficar em silêncio no filme é difícil. Ah, vai tomar no cu. É custoso. Pô, você já disse aí que é um grande inimigo dos filmes? Eu sou inimigo de quem se auto-intitula cinéfilo. É diferente. Por isso que não chamamos o Paulo pra esse episódio. Ia dar mais briga. Então é isso, ouvinte. Você já se preparou porque vai
ocorrer aqui nesse episódio. Se você for um ouvinte novo, é o primeiro episódio que você está ouvindo do Controverso, seja bem-vindo. Acredito que será uma excelente porta de entrada para o nosso universo controverso aqui. E existem muitos outros assuntos que você pode explorar aí, como o Controversa Games, que o Magno já falou, o Controversa Sports e o Controversa Principal. Então, já estamos aí no 10º episódio do Controversa Pop e tem muito mais de todos os outros controversos para vocês ouvirem. Fiquem à vontade para explorar nosso universo. E Fred, solta a vinheta. Então, meu querido ouvinte, como já falei pra vocês aí, falaremos de Ruptura, segunda temporada. E eu já dei uma palhinha ali de que, além de Ruptura, falaremos de Demolidor. Mas também vamos falar aqui de The Last of Us, segunda temporada, que você aí já deve estar ansioso pra ver, depois de ter visto aquela primeira temporada excelente. E também de algumas outras promessas aí pro ano, de séries que ainda não saíram, mas já foram anunciadas, como Round 6, Cavaleiro dos Sete Reinos aí, pro nosso amigo Marx. Nem gosto. Não gosta, não? Pra vocês que não sabem, filho do George R. R. Martin tá aqui. Chama Marx. Nunca falei de Game of Thrones nesse podcast, tá? Nunca falei. Em todo pop, pode procurar aí. Tem um easter egg do Marx falando Game of Thrones, pelo menos uma vez por episódio. Se for no Instagram do Marcos, tem a foto dele com toda a coletânea de edição de colecionador dos livros. É isso aí. De várias outras promessas aí que já foram anunciadas de séries. Mas pra falar de tudo isso, a gente tem que começar de um ponto de partida. E começaremos de Ruptura. Eu gostaria de estar pedindo aí pro meu amigo Marx. Marx, fiquei sabendo que você já assistiu a primeira temporada e uns 4 episódios da segunda, né? Mano, eu não lembro exatamente, acho que eu assisti os 3 primeiros da segunda temporada e a primeira assisti toda. Acho que eu fui o primeiro aqui, né, entre nós aqui, a descobrir a série Ruptura. E desde então, desde que eu vi a primeira temporada, eu vim recomendando. Já posso fazer a sinopse? Como é que é a parada aí? Pode, eu gostaria de que você fizesse um resumo, assim, do que é o contexto de Ruptura, o que acontece nessa série. Pro ouvinte aqui que nunca ouviu falar ou só viu propaganda da série. O que acontece? O que é o tema principal? O que acontece? Mano, basicamente, Ruptura é uma série que trata a respeito do procedimento chamado ruptura. Aí tá, agora a gente se desenvolve a respeito disso, né? O que é a ruptura? A ruptura é como se fosse uma maneira de dividir o seu cérebro, de dividir a sua persona em duas pessoas, né? É como se... Fragmentar? E a série, ela... Como se fragmentasse o seu cérebro em duas personas, e a série, ela trata muito da relação que isso teria diante de um contexto de trabalho, né? Então, na série, basicamente, a gente tem os personagens lá, e os personagens da série, eles são duas pessoas. Uma pessoa dentro do serviço, que tem as memórias criadas ali dentro do contexto do emprego delas, e conhecem pessoas ali específicas dentro do emprego delas, e uma pessoa fora do serviço, que não lembra do que a pessoa de dentro do serviço, o que ela faz lá dentro, com quem ela conversa lá dentro da empresa. As memórias são divididas. As memórias, os sentimentos, as conexões são totalmente divididas, e a série meio que brinca e tenta discutir, trazer à tona esses dilemas éticos, né, de como que seria duas pessoas vivendo na cabeça vivendo no corpo de uma só. Quanto empresas, por exemplo, poderiam se beneficiar de uma coisa dessa, que tipo de absurdo poderia surgir diante desse contexto, né, onde você tem uma pessoa que trabalha 8 horas ali numa empresa, e ela, de fora daquela empresa, ela nem sabe o que ela tá fazendo lá, entendeu? Ele nem sabe o que é o serviço que ela tá executando, nem sabe que tipo de abuso ela pode estar sofrendo lá dentro. E é basicamente isso, né, Matheus? A série, ela aborda esses dilemas éticos, né? Principalmente dessa questão aí de dividir o seu cérebro, dividir a sua persona em duas dentro do seu próprio corpo. E a primeira temporada começa meio que fazendo uma introdução a essa ideia da ruptura, começando a pontuar, né, esse tipo de problema que a gente vai começar a ver se desenvolver mais aí nessa segunda temporada. Não, perfeito. Só antes de continuar, Magno, você não assistiu nada dessa série, né? Nem o trailer. Nem o trailer. O que você
acha que é essa série, assim, que você se interessou pelo resumo que o Marx falou? Eu vou te falar da minha opinião. Eu não gosto. Diga, seja sincero. Eu não gosto de ver coisas relacionadas a trabalho, entendeu? Ou seja, 85,7% das coisas que eu assisto, tudo fictício. O máximo que dá pra fugir da casinha é o que eu quero alcançar, entendeu? Certo. Então, nesse ponto, só diminuiu a vontade que eu já tava de assistir uma série com o nome Ruptura. Se tem realidade e trabalho... Se fosse Rupture, eu até pensaria, sabe? Correto. Mas agora, Ruptura traduzida já perdeu mais 5 pontos. E Mas assim, o nome em inglês é Severance. Por esse nome você assistia? eu assistiria. Já é melhor. Erro dos tradutores. Ainda mais que eu nem sei o que significa essa palavra. Então, assim, mais um ponto aí. Se fosse em inglês, se fosse ficasse só em nome de inglês, igual White Lotus, por exemplo, que não teve tradução, já seria algo a mais ali, entendeu? Então, baseado na sinopse que foi... Porra, teve uma vez que eu comecei a assistir uma tal de Cloud9. Eu não vou mentir, não. Eu tava vendo por causa de mulher, tá ligado? É uma série... Porra, é um sitcom que se passa dentro do supermercado. Você não faz noção. Só de ter raiva de ver um supermercado e povo que tava trabalhando lá, eu cansava. Eu ficava cansado junto com o povo trabalhando. Ah, caralho, já acabei de chegar em casa, acabei de sair de 8 horas de turno aqui, tem que chegar em casa e assistir mais gente trabalhando, pô, já cansei. Mas assim, desvirtuando do assunto. E The Office, pô? The Office não é um trabalho. Nenhuma empresa funciona igual The Office. Mas The Office é o suco do trabalho, pô. The Office é o trabalho. É o escritório. The Office é literalmente tão trabalho, se chama The Office, né? Mas a gente sabe que a gente não passa aquilo no dia a dia. Se eu tivesse um chefe tal qual... Ué, mas sua mente não fica dividida no dia a dia. Fica. Ele tem toda a razão. Depois, irmão, dá 18 horas, eu aperto o Windows 0 no meu computador e eu quero que exploda. Tô nem olhando pra trás, eu nem olho pra trás quando eu saio da empresa. Magno. Teve situações aí de TikTokers sendo demitidos por causa de vídeo TikTok falando do trabalho. Não se exponha nesse nível. Tá, mas ninguém sabe mais do trabalho. Exceto quem trabalha com você. Mas ninguém vai me dedurar, não é possível. Mas enfim. É isso. Não criei interesse, meu mano. Então, perfeito, Magnaldo. E sua opinião? Então, eu assisti as 2 temporadas, assisti por vocês, ouvintes, só depois de decidir que vamos gravar um episódio, falar de Ruptura, eu falei, tá, vou assistir esse trem, porque, eu já tinha me interessado por conta do contexto, mas, assim, eu nunca fui muito fã desses negócios de que é meio paradão, né, e Ruptura, principalmente a primeira temporada, no começo ali, é bem paradão, igual o Marcos falou, é uma introdução ali um pouco longuinha, de uns 5, 6 episódios só pra introduzir ali, que é o contexto inteiro da série. Então, o começo ali de Ruptura é basicamente tudo que o Marcos falou, esse debate ético aí do que seria ter sua mente dividida em 2, vivendo num corpo só, é como se fossem 2 pessoas vivendo num corpo só. E aí, tem os os chamados internos, né, que seria a sua mente no trabalho, e tem os externos, que são a sua mente fora do trabalho, tudo ocupando o mesmo corpo, né. A primeira temporada eu vejo ali que ela gira muito em torno dos internos, sobre eles serem pessoas únicas, diferente dos seus externos, né? E deles quererem ter experiências igual dos seus externos. Então, eles querem ver o sol, eles querem sair ali da caverna, né? Da caverna de Platão. Então, eles querem conhecer o mundo, saber o que existe para fora do mundo. Porque tudo que eles sabem fazer é o trabalho que eles já fazem diariamente ali. Tec no teclado e conversar com seus colegas de trabalho, e é isso aí. Tomar cafezinho da firma. Exatamente. E até as conversas entre os colegas ali são não são orgânicas, são construídas ali, porque eles não têm nem o que conversar, pô. Exatamente. Vai chegar e vai falar de quê? Vai falar de futebol? Não... Como? Você não sabe nada do que acontece fora. É como se você só vivesse no trabalho. Tipo, você saiu às 5 da tarde, quando você chegar no outro dia às 8, é como se nada tivesse acontecido nesse meio tempo. Você tava ali o tempo inteiro vivendo um ciclo. Então, tipo, é meio que tortura ali pro povo que tá dentro, né? Mano, tipo, os internos. É um cotidiano, nada além. Sim, só que, tipo, eles só têm aquelas 8 horas de vida. Tudo que eles fazem gira em torno daquilo e eles não têm nada pra fazer. Mano, é um conceito muito interessante, Magno. Assim, eu sei que não te convenceu a primeira explanação, assim, só que é como se, tipo, você tivesse realmente 2 vidas, sabe? É como se você que tá fora do serviço não lembrasse do que tá rolando ali dentro do seu serviço, você não tivesse memórias do que acontece lá, é como se você apagasse e só acordasse depois do seu turno, depois que você já tivesse fora da empresa, no caso, né? E como se as pessoas lá de dentro vivessem o oposto disso, né? O inverso.
Eles lembrariam de tudo do serviço, mas não sabia de nada de fora. Nada mesmo. Exatamente. E aí, tipo, a primeira temporada é isso, esse debate ético, e vou dar um leve spoiler aqui do final da primeira temporada. Inclusive, já avisando pros ouvintes, vai ter spoiler das temporadas passadas, né, das séries. Você que não quer pegar spoiler, pule para o minuto 10 e 20. O Mago não mentiu, mas a gente não tem isso, tá, galera? Não temos isso, só pule uns 30 segundos pra frente aí e torça pra não ouvir. Mas um leve spoiler aqui é que, tipo, o final da primeira temporada é basicamente os internos conseguindo esse desejo deles, esse desejo reprimido, deles conhecerem o mundo exterior. Basicamente assim que acaba a primeira temporada. E claro que acontece uma reviravolta ali fodida, né, assim, em volta disso, né? O que eles fazem lá de fora acarreta em 1000 outras coisas que deixem aberto. Pode ser que a gente descobre que uma das personagens, né, não era o que parecia, pode ser. A gente acaba descobrindo que realmente são duas vidas e duas personalidades. O interno tem uma personalidade 100% diferente do externo. Um interno pode ser muito bonzinho e o externo ser mal, ou o contrário, vice-versa. Então é uma coisa, tipo, um conceito muito massa. A segunda temporada, ela aborda um universo maior disso, porque, tipo, ele pega todos os mistérios ali que já existem, porque além desse conceito, né, existem vários mistérios ali envolvendo religião, que é tipo como se a empresa que eles estão fosse uma religião própria, porque para os internos eles não conhecem nada fora dali. Então, tipo, o fundador da empresa é como se fosse um deus para eles, entre aspas, assim, porque eles não sabem de nada fora dali. Então, a segunda temporada aborda muito mais isso, do tipo, o que é o conceito inteiro dessa empresa, o que essa empresa quer fazer, o que ela quer atingir, quais são os planos dela, o que é essa religião que ela criou em volta pros internos ali. E aí, tipo, é muito mistério, é muito suspense. Eu recomendo fortemente que você, ouvinte, veja, se você não viu a primeira temporada, veja a primeira e também veja a segunda. E se você já viu a primeira, continue assistindo aí a segunda, que compensa demais, cara. A segunda resolve muitos mistérios, mas ainda deixa em abertos alguns, como uma boa grande série. Matheus, eu já vou quebrar um pouco do seu convite. Só fala pros ouvintes onde é que tem que assistir essa porra. Assista na Apple TV Plus. Aí, ó. Tá tomando. Em outros lugares. Simples, sucinto. O Controversa não apoia esse tipo de coisa, então Eu não apoiei nada. 7 dias grátis na Apple TV Plus. 7 dias grátis na Apple TV Plus é mais do que o suficiente pra você terminar de assistir. Fica o convite. Cara, assim, Ai, ai. isso é um problema, tá? Isso é um problema. Mas, Deixa pro próximo episódio. falando de ruptura, só pra dar os pareceres finais aqui, é uma série muito única, tá? Tipo assim, é uma coisa que eu acho que você não vai conseguir encontrar tão fácil, assim, na televisão, ou até mesmo no cinema. Você pode ter muita influência ali, só que, assim, o conceito, igual a gente tava abordando aqui, de ruptura é uma parada muito única. Uhum. Toda a ambientação da parada também é muito legal. Tipo assim, tem uma vibe de... Sempre, toda cena de ruptura tem uma vibe, tipo, tem uma coisa mais estranha do que tá na tela acontecendo. Toda cena. Tudo você sente que tem alguma coisa além ali. Alguma coisa fora do lugar. Alguma, sabe? Assim, porque, falando de estética, né? É uma série que eles prezam muito pela ordem. Tudo é muito organizadinho, quadradinho. Uhum. Tudo lá é muito organizado, simétrico e tudo mais. Só que você consegue sentir uma estranheza dentro dessa perfeição, sabe? E essa brincadeira que o Ruptura faz é muito legal, mano. E a primeira temporada, eu lembro que o que mais me pegou foi justamente esse feeling que a temporada passa, sabe? E na segunda temporada, eu senti que tem uma extrapolação desse feeling. Só que aí, os primeiros episódios que eu assisti, já me deu meio preguiça, porque eu achei que eles estavam exagerando demais. Mas, assim, pode ser mesmo por falta de dar chance ainda pro restante da temporada, porque já vi muito gente elogiando a season finale e os episódios que se seguem. Só que, tá aí, se você quer uma coisa diferente pra você assistir, deixar você com a mente aí explodida, né? Um negócio que brinca muito com essa parada dos plot twists e, tipo, realmente fazer você ver os negócios por outra perspectiva, Ruptura é muito legal mesmo. Então, se é um cara que gosta desse tipo de coisa, fica a recomendação. Muito suspense e também, pra você que gosta de pensar depois de assistir, coisa que eu não gosto muito, mas tem ali todo um debate filosófico, ético, moral, religioso também, tem tudo isso nessa série. Se eu não me engano, pra você, se você é novo, o Controversa não é um lugar de informações verdadeiras, mas se eu não me engano, quem é o criador dessa série é o mesmo criador do Lost,
Só que o Lost, na época que ele estava sendo feito, todo mundo aclamava essa série. Mas ela foi meio que cagada ali por conta do final de Lost. Matheus, vamos começar. Se você quer influenciar o ouvinte a ouvir, fala coisa boa, porra. Tá só denegrindo cada vez mais a imagem da série. Magno, todo mundo gosta de Lost, exceto pelo final. Minha mãe sempre disse que eu não sou todo mundo. É uma série que foi muito bem construída. E essa parece que eles já têm ali toda uma organização do que vai acontecer, né? E também um dos co-criadores ali, dos produtores, acho que ele foi diretor de alguns episódios, é o Ben Stiller, que ele é... Ele é diretor da série, né? É, diretor da maioria dos episódios. Ele é se eu não me engano, ele era um humorista, né? Ele participou daquele filme Uma Noite no Museu. Então, é um cara muito foda também. Aí já pegou a atenção do Magno, eu tenho certeza. Então é isso, assista Ruptura. Então, ouvinte, depois de Ruptura, agora entramos aqui com Demolidor Born Again. Super lixo. A volta, que isso, mano. Parece que hoje você está aqui para denegrir todas as séries. Não, calma, não chegou na série que eu vou falar. Então, aqui temos a volta do Demolidor. Diabo Vermelho, né? O grande herói e anti-herói da Marvel aí. Heroíno, total. Um cara que tem um demônio interno dele. Então, aqui eu acredito que todos assistiram o Demolidor da Netflix, né? Acho que tem 3 temporadas. Todos assistiram? Só precisa disso. Não, Magnão, calma lá. Mas vamos lá, Matheus. Demolidor da Netflix foi excelente. Aham, Cláudia, senta lá. Foi excelente. Perfeito, fechou excelentemente. Quem não lembra do segundo episódio da série da Netflix, o Demolidor com aquela... sem uniforme, né? Com aquele capuz preto, que é a bandana preta, isso, no olho, deitando todo mundo na porrada no corredor verde. Cego. O cego lutando. Excelente. Cego. Mas agora vamos falar dele renascido, porque agora é Demolidor na Marvel. Ixi. Na Marvel Studio, né? Aí, ó, estragou. No universo Marvel. Aí complicou. Estragou. Mas assim, Magnato, você que é um grande fã do Demolidor na Netflix, Eu sou. por que você acha que estragou? Porque a Marvel tocou a mão. Mas, Matheus, vamos lá. Você já assistiu alguma coisa dele? Já assisti. Atualmente, episódio, saíram somente 7 episódios do Demolidor, mas ele vai ter 9, e quando esse episódio aqui do Pop sair, já vão ter 8 episódios do Demolidor, mas tá indo pro último. Então dá uma breve pincelada pra gente aí, o que tá tendo nesse novo Demolidor da Marvel. Como ele ainda tá saindo, e eu quero que o ouvinte assista, quero também convencer aqui meus co-hosts a assistirem, Só tem Netflix. eu vou falar um pouco só do começo, só da introdução ali. Esse Demolidor, ele pega um gancho ali do Demolidor da Netflix. Ele começa com um Demolidor da Netflix. Então tem os amigos do Demolidor ali, que é a Karen Page, né? E o Nelson Fogg Nelson, não lembro agora. Começa puxando esse gancho, e acontece alguma coisa ali na vida do Demolidor que convence ele a sair de cena. Ele deixa de ser o Demolidor. Ele desiste dessa vida, não quer mais por conta do que ocorre logo no começo do primeiro episódio. Tem algo a falar, Magno? É nessa parte aí que ele vira advogado do Homem-Aranha, né? Não. É antes disso. Antes disso, ele vira advogado do Homem-Aranha. Ele também tem uma participação na Mulher Hulk. Foda-se aí, ó. Meu Deus, Matheus. Então, Tem mesmo. Pior que tem. Ele tá dourado, né? Eu tô falando. o grande problema da Marvel é que ela vem vindo de péssimas obras aí, né? Péssimos filmes, fez Mulher Hulk, as séries dela nenhuma tá dando certo. Peraí, só passar um pano aqui breve pra ela. Loki foi foda. Se você gostou de Loki, Demolidor tá explodindo em comparação com Loki. Porque é o seguinte, Demolidor, ele desiste de ser Demolidor, ele sai dessa vida, e um ano depois começam a acontecer coisas que o voltam a atender a essa vida novamente, né? Uma dessas coisas é que o Wilson Fisk, que é o grande vilão dele, ele volta de uma reabilitação longa e ele se torna prefeito de Nova York. Os motivos para isso ninguém sabe. Assim, ele fala que virou uma pessoa boa, que ele quer ajudar o povo, que ele quer salvar a segurança da cidade de Nova York, com um discurso anti-vigilantes, porque ele apanhou para um vigilante, né? E aí ele vira o grande prefeito. Ele sai de rei do crime e vira o rei de Nova York, pô. O cara que vai mandar em tudo. O Paulo do Baixo.
Que isso? Então, tipo, ele vira ali o chefão de tudo. E ninguém sabe o real motivo por que ele quer fazer isso. Se ele realmente é uma pessoa boa, até o próprio Demolidor, né, que é o Matt Murdock, ele conversa com ele, fala por que você fez isso, e ele quer entender. E aí, tipo, o Matt Murdock, numa interação com ele ali na lanchonete, ele fala, ó, eu deixei de ser o Demolidor, isso já tem um ano, né? E aí, Rei do Crime meio que ameaça ele. Não, primeiro o Matt Murdock ameaça, falando, ó, se você começar a fazer merda aí como prefeito, eu vou saber e eu vou estar lá. E o Rei do Crime também fala, e se você voltar a agir como vigilante, eu vou saber e eu vou estar lá. Então eles meio que se ameaçam ali. Um não pode fazer merda pro outro. E aí a trama da série vai se encaminhando até que um momento, obviamente, né, isso não é spoiler, ele começa a atender ao lado do Demolidor novamente. O demônio interno dele começa a chamar ele de novo para esse mundo. E em contrapartida, o Wilson Fisk também começa a ir um pouco para o mundo dele, né? Então eles começam a voltar para suas origens. E aí a trama até agora é essa. É os dois, um do lado, um contra o outro ali, duas forças que têm um mal dentro deles. Mano, essa dinâmica entre o... O que vocês acham, hein? Caralho. Essa dinâmica entre o Demolidor e o Rei do Crime, desde da série da Netflix, sempre foi muito foda, né? Eu acho que eles acertaram demais nos dois atores e com destaque pro ator que faz o Wilson Fisk. Inclusive, eu vejo muito pessoal elogiando, né? Quanto esse cara interpreta bem o personagem dele. Puta que pariu. A parada dos tiques lá, mexida na mão. Mano, ele parece muito, E a aparência também, né? Lógico. Pode ser careca também, é fácil. O fato de ser careca, realmente. Victor D'Onofrio. O cara é muito foda mesmo. Mas assim, eu, honestamente, sempre fui muito por fora do drama da indústria cinematográfica aí. Disney com Netflix, com direitos da Fox e não sei o que caralho. E Sony. Sempre fui muito por fora. E eu acho que o Matheus é um cara que já manja mais desse rumo aí, desse ramo do assunto. E daí, assim, uma coisa que chama muita atenção nessa série nova que tá saindo do Demolidor é que agora ela tá sendo produzida pela Disney Plus, né? As outras temporadas, elas todas eram produzidas pela Netflix e divulgadas e distribuídas no streaming da Netflix mesmo. E assim, mano, você conseguiu ver alguma diferença significativa dessa transição que houve da série da Netflix, das temporadas da Netflix, pra essa série agora que tá rolando no Disney Plus? Você sentiu algum impacto, alguma parada assim? Pior que sim. Eu acho que até o ponto que a gente tem que focar mais aqui seria nas diferenças, né? Porque a série Demolidor da Netflix já é muito aclamada. Todo mundo já pensa, né? Pô, a Disney botou a mão, vai acabar. Assim, eu antes de assistir, eu já achava que não ia ser uma série muito boa, até por conta do histórico aí de séries da Disney, né? E pensei que ia perder muito aquele feeling do Demolidor da Netflix. Que é porradaria, matança não, né? Mas muita porradaria a ponto de, tipo, quase matar. É um negócio ali que você assiste, tipo, tenso o tempo inteiro o que o Demolidor vai fazer. Se ele vai aceitar o demônio interno dele e começar a matar o povo, né? Mas assim, eu pensei que ia perder esse feeling. E também pensei, cara, mais uma dinâmica, Demolidor e Wilson Fisk. Já foi 3 temporadas, mais uma, vai ficar repetitivo. Mas, cara, sendo muito sincero, a Disney reinventou a roda, né, com essa série do Demolidor. Porque, tipo, você consegue assistir essa sem ter assistido a anterior, mas é bom você ter assistido a anterior. E é meio que, tipo, tem um feeling totalmente diferente da anterior, só que um feeling, mesmo que seja diferente, um feeling bom. Porque o elenco é totalmente diferente, tá? Os únicos que mantém é o próprio Demolidor, o Wilson Fisk, a mulher do Wilson Fisk, a Vanessa. Então são os únicos 3 que mantém ali, né? Fora isso, o elenco é totalmente diferente. E o enredo ali é totalmente diferente também. A oposição entre o Wilson Fisk e o Demolidor é diferente. Dessa vez eles não estão mais tipo, você é o vilão, você é o rei do crime e eu quero te combater. Não é mais isso. É tipo eles lutando contra eles mesmos e tipo uns tentando segurar a barra do outro ali. Um com medo o tempo inteiro do outro. E até agora são 7 episódios, né? Durante 6 episódios foi uma trama muito mais ali tensa, tipo, pra onde que tá indo o rumo disso. E não de, tipo, luta o tempo inteiro, Demolidor sendo Demolidor, mas tem luta, e as cenas de luta também, nossa senhora, lembra muito as cenas da Netflix. E todos os episódios são mais 18, o que já indica que, tipo, não tem a fórmula Disney, né? O Mickey Mouse não tá ali. Ali tem porradaria, tem sangue e tem desgraça acontecendo. Mano,
Uma coisa, Matheus, que você falou que me deu vontade de assistir foi só uma palavra só. Fisk. Wilson Fisk, pra mim, mano, é um dos vilões mais Fisk prefeito? foda que tem. Fisk prefeito, Mag? Puta que pariu. Fisk prefeito? Fisk prefeito? Fisk pra prefeito, com certeza, pra presidente. Prefeito de Nova York. Tem gente pior aqui no Brasil, né, gente? Tem gente pior aqui no Brasil. Nada muda. Nada além de um ladrão no topo. Mas um bagulho que... Caralho, porque quando eu assisti o Demolidor da Netflix, pra mim, fora assim, toda a atuação do Matt Murdock, que também é impressionante, mas o Wilson Fisk, ele consegue ser um vilão impactante a todo momento, o tempo todo. Independente de onde o Demolidor tá e tudo mais. Então, pô, se a Disney conseguiu replicar essa fórmula de uma forma inteligente, não ficando mais do mesmo, cabe uma leve forma alternativa de tentar assistir isso aí. Conferida, né? Dá pra dar uma conferida. Mano, assim, do pouco que eu assisti dessa temporada nova de Demolidor aí, sinceramente eu fiquei muito com a impressão de que a Disney, pelo menos do começo da série, ela se sustenta muito no que a Netflix construiu nas temporadas anteriores. Eu não acho que o primeiro episódio, por exemplo, e o segundo episódio, se não fossem as temporadas anteriores, eles seriam teriam tanto sucesso quanto eles tiveram. Não. Tipo, o primeiro episódio, especificamente, ele tem uma parada que é muito foda. Quem não assistiu, eu recomendo muito que assistam, que é a parada do plano de sequência da batalha que tá rolando lá, que eu achei muito massa de assistir. É aquele tipo de cena, assim, que é pra te deixar intrigado mesmo, pra, tipo, pô, capturei esse cara, agora a mente dele não vai devagar daqui. É o que acontece no primeiro episódio dessa nova temporada. Mas, assim, logo no segundo episódio, eu já sinto que as coisas dão uma esfriada de um nível tão gigante que já dificultou pra mim de ir pro terceiro. Eu vou ser bem sincero. E eu não sei se também não é muito do que o Matheus disse a respeito de, pô, de novo, essa dinâmica do Wilson Fisk e Demolidor. Eu realmente tô curioso pra saber, e eu acho que se vocês viram as outras temporadas da Netflix, vale ter essa curiosidade também, pra saber o que a Disney tá fazendo de tão diferente que pelo menos uma parcela do público tá gostando muito dessa nova temporada que tá rolando no Disney Plus, né? Então essa é uma curiosidade que eu tô trazendo comigo ainda, de entender, sabe? O que eles estão fazendo de diferente usando essas peças que, teoricamente, são iguais ou muito semelhantes ao que tinha na Netflix, né? Então, isso que tem... Se você tem essa curiosidade também, que eu comentei, vale a pena você tá dando uma chance pro Demolidor Born Again. Perfeito. E, cara, só mais uma coisa também, que eu senti muito que a Disney soube muito explorar os poderes, entre aspas, do Demolidor, né? Que é justamente ele ter uma super audição por ser cego. Então, tipo, a maneira que a Disney mostra ali como que funciona o poder dele, é como se realmente você entendesse o que ele tá conseguindo enxergar ali. Por mais que ele seja cego, você consegue entender, cara, que ele sabe que tem um papel ali por conta desse jeito que a Disney explorou ali. Então, eu acho que é muito massa. E o primeiro episódio também, que o Mark comentou, eu vejo muito como uma transição das séries da Netflix para da Disney. Porque metade do episódio ali é com o elenco da Netflix e o resto é do novo elenco. Então, eu vejo isso muito mais como uma transição. Por mim, digo, vale assistir e fica o convite para mais uma série. Vai tomando, Jack. Depois dessa excelente transição aí com a musiquinha de zumbi, você já deve saber o que iremos falar, que é The Last of Us segunda temporada. Lixo. Cara, gostaria de pedir pro Magno aí, que disse que não assistiu nem Ruptura nem Demolidor, pra falar de The Last of Us. Você assistiu a primeira temporada, como foi a adaptação do jogo pra série, e o que você acha que vai ter na segunda temporada? Quantas perguntas eu vou ter que me forçar pra lembrar aqui. Mas olha só, primeiro, eu não joguei o jogo, eu achei um jogo chato pra ser jogado, eu sempre bato isso, é um jogo chato. Concordo. Chato, muito chato. Aqui não é o Games, você tem liberdade, mano. E aí, o que acontece? Eu falei, pô, a série, se todo mundo falar bem, talvez valha a pena ver a série. Assisti a série conforme foi o lançamento. Caralho,
absurdo, completamente foda. Do começo ao fim, a história prende a gente, segura a gente, tenta fazer a gente ver mais. Muito bom, muito bom. E aí, o que acontece? Um off-topic aqui, fun fact aqui. Depois que eu terminei de assistir a primeira temporada, que eu fui ver gameplay do jogo, da história do jogo. Então, tipo, eu peguei a ordem inversa das coisas e, sinceramente, parece que até as falas são replicadas. É muito fiel ao que o jogo faz, mano. É muito impressionante. E aí, o que acontece? Quando você me pergunta quais são as minhas expectativas para a segunda temporada, eu não faço ideia do que pode acontecer. Porque justamente por eu achar o jogo chato, eu não vi nada do segundo jogo, não vi nada. Eu só vi aquela época que anunciaram ele, porque ele foi lançamento junto com o Play 5, né? O que eu espero é que continue esse nível foda e provavelmente depois do término da segunda temporada eu vou assistir a gameplay, igual eu segui na primeira. Perfeito, mãe. Eu posso abrir uma aspas nessa fala sua? Claro, é todo seu esse espaço. The Last of Us, como jogo, é uma excelente série. Fecha aspas. The Last of Us tem uma história sensacional. Completo. Que desde que saiu no PS4, PS3, na verdade, né? Todo mundo fala bem dessa história. E eu sempre gostei de jogos muito mais pela história, né? E eu senti uma vontade de jogar esse jogo. Só que toda vez que eu tentava jogar, eu não conseguia seguir, porque eu não conseguia jogar também. Eu achava um joguinho chatinho. Com todo respeito aos ouvintes aí que gostam. Mas esse é o Pop, não é o Games. Não estamos para falar de jogo. E a série consegue trazer toda a essência da história, que é uma excelente história de todo mundo aí que consegue assistir uma série e não jogar um jogo chato. Perdão, queria pedir desculpa pros ouvintes aqui pela leiguice dos meus parceiros de episódio aqui. Lá vem. Eu, hein? Sai fora. Eu agradeço a Deus que realmente esses dois estão fazendo parte do episódio do Pop. E se Deus quiser, nunca mais vão tocar no Games, se for possível, depois de umas falas dessa. Mas o pai aqui, como sendo lúcido em todas as camadas, todos os eixos, vai estar participando de todos ainda, né? Mas, cara, pô, o jogo é bom, tá? Mas a série também, pelo amor de Deus, velho. A série... Pô, mas sabe um negócio que me pega? Eu vou ter que debater, mano. O Magno fala que a porra da série, ela é muito fiel ao jogo, mas o jogo é ruim e a série é boa. Olha só. Porque o jogo tem que jogar. Olha só, o jogo é ruim de ser jogado. É um jogo pra você assistir alguém jogar. Sim. É péssimo jogar aquele jogo. É chato. É um jogo de história. É deplorável. Gente, que é isso, cara? Que é isso? É muito ruim. Tá, vamos nos ater à série aqui. Não. Vamos aproveitar. Vamos nos ater à série. Vamos aproveitar que aqui é o Pop e já vou falar também. The Last of Us, The Witcher, tudo ruim. Funciona na série. Eita porra! Boa. Matheus, você sabe das coisas, mano. Aqui é o Pop, Magno. Vamos falar de série. Série funciona, Pessoal, jogo não. Incrível. Série funciona. Justamente. Não é igual um Red Dead que você gosta de jogar, você sente meio ali, não. Exatamente. Esses dois jogos são chatos. Idealizadores do projeto Controversa, no comum dos idealizadores do projeto Controversa, anuncio. Agora o Controversa foi longe demais. Tô me desligando. Da onde, mano? Mano. Pelo amor de Deus, gente. Precisa de uma série de Red Dead Redemption? Não precisa, porque o jogo é perfeito. Precisa de The Last of Us? Precisa. Precisa, cara. O jogo é uma obra-prima, mano. Para, Mark. Os dois. E precisa da segunda temporada. Tá, velho. Vamos falar da série então, né? Tá. Depois dessa curraçada de merda aí que vocês falaram, vamos falar de série. E a série, pelo menos nisso vocês estão certos, tá? A série é muito foda mesmo. E assim, o que eu tenho que destacar nessa série é que, mano, igual o Magno disse, é uma adaptação tão fiel do jogo que a gente até pensa assim, caralho, como é que esses caras fizeram isso tão bem? Porque tantas vezes que os caras tentaram adaptar o jogo e deu errado, né? Deu errado. E tipo assim, com The Last... Assassin's Creed que diga, Prince of Persia que diga, Uncharted, Mario. Super Mario. Mano. É muita coisa, mano. Mas a série de Last of Us, ela faz isso muito bem. E uma coisa que vale mencionar da primeira temporada e que eu espero muito que eles repitam nessa segunda temporada é a questão de expansão de mundo. Eu não sei se vocês lembram daquele episódio da primeira temporada lá que trata daquele casal homosex, né? Trata daquele casal homosex. Sim. Aquele episódio lá, honestamente, é um dos meus episódios favoritos da temporada, mano. E é justamente um episódio que, tipo assim, não faz parte do jogo. Não tá em nenhuma DLC, não tá em nenhum
dos capítulos principais do jogo. A gente tem aqueles 2 personagens lá dentro do jogo, mas, tipo, em nenhum momento é tão desenvolvida a história quanto é desenvolvido naquele episódio. E aí que você percebe que a gente tá realmente lidando com gente ali que tá dirigindo, que tá escrevendo a série, que entende daquele mundo e que consegue agregar. Porque, às vezes, a gente, 2 ideias desconexas trabalhando, um cara que tinha uma idealização do jogo com um cara que tinha uma idealização totalmente diferente daquele jogo fazendo a série. Rolam as divergências, rolam as complicações, rolam os fãs que gostavam muito do jogo criticando a série, rola, não, o jogo é melhor do que o filme é melhor do que o jogo, rola essas porra aí. E em The Last of Us não tem isso, porque os caras fizeram tão bem a série, eles foram uma influência tão positiva que, pô, tá ligado? O negócio virou quase que uma unanimidade. É bom pra quem gosta do jogo, é bom pra quem caiu de paraquedas e tá assistindo só a série ali. Eu mesmo assisti a série com os meus pais e eles gostaram demais, mesmo sem saber nada sobre o jogo, sabe? Então, é muito acessível e trata de uma história foda, né? Assim, The Last of Us, ele tem essa pegada meio típica de apocalipse zumbi, negócio que é até bem batido, né, dentro da cultura pop, só que ele traz uma visão muito mais humanista pra coisa, né? Os laços mais íntimos, sei lá, todo esse tom que The Last of Us tem nos jogos é muito bem transportado pra série, e isso é uma coisa que a série fez muito bem na primeira temporada e que eu espero que eles continuem fazendo na segunda. Perfeito, concordo com tudo. Infelizmente, concordo com tudo, tirando a parte de você elogiar o jogo, concordo com Acho que eu tô certo. Um ponto que eu queria trazer aí, sinceramente, uma crítica eu acho muito desnecessária e que não traz à tona o que, tipo, uma adaptação quer trazer, que é o seguinte: por que criticam tanto a aparência da Ellie na série? Tipo assim, não parece mesmo, não parece. A atriz da Ellie, é Ellie, né? Tô falando merda. A atriz dela e ela no jogo são pessoas completamente diferentes. O Magno começou a rir aqui, ouvintes, pra falar pra quem não consegue ver, né? Eu esqueci como que fala esse trem. Falar pra cego. O Marcos está mostrando uma foto do Marquitos, do programa do Ratinho. Mas, sinceramente, mano, a atuação daquela menina é perfeita, mano. É muito bom, mano. Ela consegue trazer a vida da Ellie, assim, tá ligado? Assim, se o ouvinte tá se questionando, né? Caraca, vocês falaram só que vocês iam falar da série de 2025, por que vocês estão entrando num mérito tão irrelevante, né? Isso aqui é controvérsia. Controvérsia, então a gente tá aqui pra falar de polêmica mesmo, tá aqui pra falar de... Vai falar de woke. Tá aqui pra gerar cliques. Resumidamente é isso aí. E, velho, eu tenho uma opinião, tá? Pra mim, ela funcionou muito bem na primeira temporada. Ela funcionou muito bem. E, assim, desde a primeira temporada, desde a época que ela foi anunciada que ela ia interpretar ele, já surgiu as críticas, né? Por causa da aparência. Que, tipo, não tinha nada a ver com a ele dos jogos. Eu não lembro se naquela época tiveram críticas selecionadas à idade. Acho que não. Acho que era muito mais referente à aparência mesmo, e é isso aí. Agora, mano, nessa segunda temporada, eu acho que dá uma perdida no tom, sim, principalmente porque eu sei o que acontece no segundo jogo. E, assim, por ela ter uma aparência tão infantil ainda, ela não é... eu sei que ela não é nova, tá? Ela já tem mais de 20 anos, se eu não tô enganado. Mas ela ainda tem uma aparência muito juvenil. Você olha pra ela, você não fala que aquela menina tem mais de 20 anos nunca. E pras coisas que vão acontecer nessa segunda temporada agora, se for seguir a mesma linha de ser fiel ao jogo, eu acho que dá uma descompassada no tom, tá ligado? Porque é papo de rolar sexo, de rolar uso de droga, de rolar um monte de coisa aí, que vê aquela pessoa com uma face de infantil fazendo aquilo lá é esquisito. É no mínimo esquisito. Assim, pra quem tem o interesse de pesquisar e ver a idade da pessoa, que não é difícil, tá? Você só digita o nome da atriz lá, já aparece lá a idade dela. Cara, igual eu falei, vamos lá. Eu assisti essa série com meu pai e com a minha mãe, né? Eles assistiram. E, tipo, cada um teve ali a sua perspectiva e tal. Mas eles não vão se preocupar em saber a idade da atriz. Eles vão ver aquela coisa lá e vão achar estranho. Eu imagino isso, sabe? E eu acho que faz sentido. Porque até no próprio jogo, até no próprio modelo da personagem no segundo jogo, ela já tá com uma aparência mais velha. E no jogo inicial ela é muito criança, pequena e tudo mais. Agora a Bella Ramsey, da primeira temporada pra segunda, não teve evolução aparentemente nenhuma, tá ligado? Na questão da aparência, não teve nada. Então eu acho que não foi uma boa escolha visando o longo prazo ter escolhido ela. Eu concordo com o Magno que ela fez uma baita de uma atuação na primeira temporada, mas eu acho que ficou meio datada essa escolha que eles fizeram. Sim, você acha que trocar de atriz seria uma boa? Bota a Sidney na... Mas é que tá, eu acho que não, entendeu? Eu acho que
isso aí devia ter sido uma escolha. Então, eu acho que seria um problema mudar de... Eu acho que isso aí deveria ter sido uma escolha que eles tivessem feito no começo da primeira, tipo, antes de selecionar ela como atriz pra primeira temporada. Agora que já estão com ela, eu entendo por que eles seguiram, porque eu acho que os problemas gerados por trocar uma atriz seriam ainda maiores. Só que eu acho que eles deviam ter tido um pensamento mais a longo prazo quando selecionaram ela como cast da primeira, sabe? Então, o Marcos contrataria Sydney Sweeney pra atuar na segunda temporada? Que isso, cara. Só se fosse pra fazer a Abby, faz sentido. E agora, o Magno acabou de chamar Sydney Sweeney e ela tá em um outro programa que a gente vai falar aqui, que é White Lotus, uma série da HBO também, uma série da HBO, tal qual The Last of Us, que já está na terceira temporada. A terceira temporada tá saindo agora esse ano, eu acho que já terminou de sair, se eu não me engano. Não, ainda não. Termina amanhã. Termina amanhã, ó. Aham. Então, semana passada, se você estiver ouvindo o episódio no dia que saiu, semana passada terminou a temporada 3 de White Lotus. E o que é White Lotus, Marcos? Eu e o Magno nunca assistimos, nos convença a assistir e convença o ouvinte. Vamos lá, vamos falar de The White Lotus, que atualmente tem sido a minha obsessão momentânea, né? O meu hiperfoco do TDAH. E o que acontece? White Lotus, basicamente, é uma antologia, né? É uma série que cada temporada é uma história diferente. É uma antologia que, tipo assim, brinca muito, tem muita crítica social ali envolvida, os caralho. E, basicamente, cada temporada é um bando de riquinho, grupos diferentes de riquinhos, viajando pra um resort de luxo, tipo assim, como é que é? Uma franquia de hotéis, que é o White Lotus, né? E nessa franquia de hotéis, esses ricos viajam pra lá. A primeira temporada se passa na Bahia, a segunda temporada se passa na Sicília, na Itália, e na terceira temporada se passa na Tailândia, que é a atual que tá rolando agora. Sempre nessas 3 temporadas a gente tem um eixo comum que liga todas elas, que é o seguinte, sempre no primeiro episódio tem alguém que morreu, tem alguém que foi assassinado, ou algum corpo. A gente tá ali no momento que isso já aconteceu, ou seja, a pessoa já morreu, a gente é introduzido para aqueles personagens sem mais nem menos, e a gente vai descobrir o que aconteceu, né, na última semana anterior que decorreu e levou à morte dessa pessoa misteriosa. Então, basicamente, é a gente assistir na última semana de vida de algum dos personagens ali que a gente não sabe quem é, dentro de um contexto atípico, né, que todos eles estão viajando, então, tipo, é uma parada sazonal. Você não tá convivendo com aqueles personagens ali no serviço deles, vocês estão com ele no momento de viagem, no momento de descompressão, lazer e tudo mais, e uma tragédia acontece, né? Antes de você continuar, você falou que um cara morre e a gente vê uma semana antes desse cara morrer, mas então a gente sabe quem que é o cara que morreu e a gente vai descobrir quem que matou ele. Não, a gente não sabe nem quem morreu. Então não sabe nem quem morreu, nem quem matou. Você vê vários grupos ali naquela viagem, acompanha a história de vários grupos ali, e alguma daquelas pessoas em um daqueles grupos morreu. E tipo assim, é lógico que... E outro matou. Matou, ou morreu por alguma causa natural, alguma coisa assim, mas alguém morre ali e você acompanha tentando descobrir quem que tá caminhando ali pro rumo da morte. E é bom que a série sempre tem esse suspense, sabe? Apesar deles estar num momento de lazer ali, é sempre um ambiente muito opressivo. Tipo, eles estão ali cercados daquelas paisagens mais lindas possíveis. Estão no Havaí, estão na Itália, estão na Tailândia. Então, tipo, assim, coisa bonita pra caralho. Você tem muita paisagem linda na série. E no substrato ali da série tem alguma coisa muito macabra rolando, sabe? Dentro daquela franquia de hotéis. E aquela música da intro. Exatamente. A direção de arte, principalmente a parte da música da série, mano, é muito foda mesmo. E a impressão que eu tenho, que é o motivo que mais me leva a querer recomendar White Lotus pra vocês que estão aqui comigo no episódio, pra vocês que estão ouvindo, é que assistir todas as temporadas é como se você tivesse realmente numa viagem pra aqueles lugares, porque o diretor, ele capricha tanto nessa parada de transportar você pra aquele ambiente, tá ligado? Pra você conhecer o que é aquela cultura, pra você ver o que tem ali no Havaí que é de tão legal, e realmente parece que você tá numa viagem ali tentando descobrir um mistério. E então, White Lotus eu acho uma pedida fácil, além de ser feita pela HBO, né, que já é uma parada... Em resumo... Mais uma adaptação de jogo, né? Mais uma adaptação de jogo? Não. Detetive? Em resumo do que o Max falou aí pra mim... Pode ser. Boa. Em resumo do que o Max falou pra mim, eu só vejo aquele filme do Adam Sandler com a
a Jennifer Lawrence, tem na Netflix. Sei. Pô, mas é bom o filme. Perfeito, Magno. Magno sempre destronando as séries. É bom? É bom? O filme é bom, é bom, é bom. Perdão. E assim, Pois é, galera. só por querer ir pra Sicília, Também quero ir pra Coreia. me convenceu. Te convenceu, Magno? Te convenceu, Magno? Eu quero ir pra Coreia agora, Matheus, eu quero ir pra Coreia. Eu quero ir pra Coreia. Não, então, Tailândia. ó, ouvinte, assista o White Lotus, fica a recomendação. Me convenceu, assistirei. Se a minha explicação, pessoal, se a minha explicação da sinopse aí não te convenceu, eu tenho certeza que a música que vai tocar agora vai. Então, pode soltar aí, Fred. E o Magno disse que queria ir pra Coreia. Por que você queria ir pra Coreia, Magno? Você, Eu quero ir pra Coreia. um grande fã de doramas, quer ir pra Coreia por quê? Mas ó, eu quero ir pra Coreia pra jogar Squid Game. Squid Game. Pra você que não sabe, Round 6 no Brasil. Tá saindo o final agora, tá chegando, hein? Tá chegando, hein? É o final? Vai acabar? Vai chegar. Eu posso fazer um breve resumo do que é? Lógico. Por favor. As duas primeiras temporadas se consiste em pegadinhas do Gugu, Fall Guys, só que assassino. Eles pegam pessoas fodidas financeiramente, baseado em quantas pessoas morrem, eles vão lá e no final, o que ganha, a única pessoa que sobra viva, no caso, recebe o valor total. E no meio é isso, uma trama de tentar descobrir quem que tá por trás, de um policial investigando aquele lugar, tudo isso ao mesmo tempo. Na terceira temporada, o cara que ganhou, o burro, o animal, ao invés de fugir, ir pro Brasil, esquecer da Coreia, não, ele volta pro jogo, se passa a terceira temporada e agora a gente vai saber o final de toda essa história. Então, na primeira é tudo isso. Na segunda é ele voltando pro jogo, participar novamente do jogo. Perdão, eu chapei. É uma temporada tudo isso, isso aí mesmo. E a terceira agora vai ser o final. Agora vai mostrar o final, pelo que dizem, né? Mas a Netflix gosta daquela série mexicana, daquele La Casa de Papel que dava pra fazer em 2 temporadas, fez em 4. Então não duvido nada da Netflix estender. Ela gosta do Faz Me Rir, né? Ela gosta do Faz Me Rir. Pessoal, eu acho. Todo mundo aqui assistiu Round 6? Eu acho que a primeira temporada não a segunda, mas pode falar. A primeira? Todo mundo aqui assistiu Round 6, tá? Todo mundo do Brasil assistiu. Lixo. Tá? Não tem erro. Ficou uma série muito famosa, era trend, era batatinha 1, 2, 3 toda hora e não sei o que. Todo mundo assistiu. Eu, honestamente, gostei da primeira temporada. E quando saiu a notícia de que iria ter uma segunda, eu fiquei meio receoso. Eu fiquei, caraca, Não precisava. Pois é. será que precisa? Exatamente. Fiquei meio receoso. Mas, devido a muita insistência da minha namorada, eu falei, vou assistir. Então tá, peguei e assisti. Galera, Netflix tá de parabéns, tá? Havia muito tempo que eles não conseguiam fazer uma continuação tão da hora quanto eles fizeram na segunda temporada. Eles realmente pegam ali os fundamentos que funcionaram na primeira, reaplicam na segunda, só que com um gostinho, um tempero diferente, tá ligado? Uhum. Você tá vendo basicamente a mesma série, a mesma prova, só que tem um nível de grandiosidade maior. É um evento. Muito por causa de um personagem que é introduzido ali, né? Na verdade, ele já é introduzido desde a primeira temporada, mas na segunda a gente conhece outra persona dele, né? Então, a dinâmica... Da vida de todo homem, a namorada mandar assistir uma série coreana? Achei canônico. Aham. Não tive essa vivência, não. Eu também não. No meu namoro tem direito de escolha. Pois é. Então, assim, continuando, a minha análise aqui da segunda temporada é que vale muito a pena assistirem. Se você gostou da primeira temporada, é muito provável que você vai gostar da segunda também, porque igual eu falei, ela replica muita coisa, só que de um jeito diferente e com um gosto diferente no final também, por causa desse degrau acima de grandiosidade que a série escala, sabe? Mas a segunda ainda deixa em aberto algumas questões, tipo, quem são os inimigos ali, quem... Não, isso aí a gente já sabe Deixa em aberto quase tudo. desde a primeira. Mas a segunda, tipo assim, o fim dela não é igual ao fim da primeira, que o fim da primeira
você vê que pode acabar ali, não precisa ter mais nada. O fim da segunda, fala que vai ter uma próxima. Senão, não tem mais, tipo assim, você tem que saber o que aconteceu, entendeu? Uhum. É pra fechar o ciclo ali. Então ela deixa em aberto ali algo pra fechar na terceira. E sabe, mano, Eu que gostei muito da primeira, não assisti a segunda, porque eu pensei que seria achei inútil, né? Mas tendo isso, eu acho que vou ver, hein? vale a pena. E aí, mano, Ainda mais pra saber no final da terceira. e sabe quem que essa atitude, tipo, de tudo dando errado, tudo assim, do protagonista me lembra? Stannis Baratheon. Oh, Que isso. o Magno tá on fire. O Magno, nesse final aqui, ele tá pegando gancho atrás de gancho. Então solta a vinheta, Fred. Então, vocês já devem saber do que falaremos, né? Game of Thrones. O Marx tem que botar o pé do Game of Thrones ali em algum lugar. E falaremos de Cavaleiro dos Sete Reinos. O que será essa série, Marx? O que será Cavaleiro dos Sete Reinos? Galera, Mais uma adaptação de Game of Thrones. galera, mais um spin-off. E por favor que tenham mais 10, se possível, tá? Mais 10. Já não chega, não? Chega, não? Não. Tem conteúdo de onde tirar, pô. Acaba? Tem conteúdo, não tem como parar. Mas é o seguinte, esse spin-off, acho que vale dar um detalhe aqui da linha do tempo, ele se passa entre os eventos de Casa do Dragão, é uma série que tá saindo agora, né? A terceira temporada tá pra lançar esse ano ainda ou no próximo? Acho que é no próximo ano, né? A terceira temporada de Casa do Dragão. Acho que é ano que vem. É. Então, essa série do Cavaleiro dos Sete Reinos, ela se passa cronologicamente entre Casa do Dragão e os eventos de Game of Thrones, né, que foi a série principal que explodiu. Basicamente, ela trata dos contos do George R. R. Martin sobre o Duncan the Tall, né, o Duncan o Alto, com Careca, que acompanha ele, um companion que, na verdade, é o Aegon, um futuro rei da casa Targaryen, só que quando ele ainda é uma criancinha. Então, assim, é esse cavaleiro que não tem nome nenhum, tipo, não é conhecido por ninguém, tentando traçar um rumo ali até a nobreza, acompanhado desse futuro rei Targaryen, que é o Aegon. O pessoal não sabe, né, porque como ele é careca, então, do mundo ali de Game of Thrones, se você gosta de Casa do Dragão, gosta de Game of Thrones, muito provavelmente você vai gostar desse também. Só que o que eu sei dessa série é que parece que ela vai ter além dela ser mais curta, ela ser episódios mais fechados, é uma história em si, não é um negócio tão grandioso como Game of Thrones, por exemplo. Ela vai ter um tonzinho também de drama, de comédia, não vai ser uma parada muito grandiosa em termos de fantasia medieval. Vai ser um conto mais intimista um pouco. É lógico que vai ser situado naquele mesmo mundo, então vai ter muita coisa ali que a gente já conhece, por exemplo, a dinastia Targaryen, a questão dos dragões e tudo mais. Então, se você gosta desse mundo... É o tal do Aegon, é o tal do cara que domou Balerion? Esse Aegon aí que você tá falando é o Conquistador, né? Ele é lá dos anos da Conquista. Já é da Casa do Dragão. A gente tá falando de anos bem à frente. Não, também não, né? Casa do Dragão é bem depois. Bom, então é o seguinte, pro ouvinte não me achar burro, eu sou um novato em Game of Thrones, estou exatamente na 4ª temporada, episódio 10, então por isso as minhas dúvidas. E vou te falar, Marcola, como um novato assim, qual a recomendação de ordem? Terminei Game of Thrones, provavelmente vai ter saído Cavaleiro dos Sete Reinos, eu devo ir pro Cavaleiro ou devo ir pra Casa do Dragão? Magno, eu gosto de Casa do Dragão, mano, só que essa segunda temporada deles foi definitivamente mais fraca que todas as outras. Então, assim, talvez você possa se desanimar assistindo a segunda temporada de Casa do Dragão. Eu acho que vale mais a pena, às vezes, você dar uma chance pra Cavaleiro dos Sete Reinos pra ver algo inédito, né? E aparentemente é algo que tá sendo muito bem feito, com muito cuidado, e o George R. R. Martin mesmo tá postando no blog dele direto aí que tá sendo uma adaptação muito fiel. Então, assim, se você quiser ir na dica do próprio escritor, vai em Cavaleiro dos Sete Reinos, aí se você gostar, você vai pra Casa do Dragão depois. Perfeito. Certo. Então, mais um spin-off aí de Game of Thrones. Vou assistir, mesmo odiando. E eu solto foguete. Cala a boca dele! Mesmo odiando o mundo de Game of Thrones por conta do final de Game of Thrones, irei assistir como um grande hipócrita. Vou assistir como assistir Casa do Dragão. E vou fazer um pedido. Ouvinte, por favor, comente. Controversa, pare de falar de Game of Thrones. Eu não estou suportando mais. Que quem sabe o Marques ouça vocês. Porque a gente, ele não ouve. Eu falo, não vamos falar de Game of Thrones. Ele traz Game of Thrones. E tá certo. Ouvinte, peça nos comentários. Controversa, impeça Game of Thrones. Faremos de tudo para não falar mais disso.
Então, ouvinte, se você é novo aqui, muito obrigado por estar até esse momento com a gente. Agradeço genuinamente. Estamos indo para os finalmente. Ainda tinham várias outras séries para serem comentadas, mas o tempo com vocês aqui é curto, né? Geração TikTok, não podemos te prender aqui por 3 horas seguidas. Mas tinha várias outras séries. Tinha aí The Bear, 4ª temporada, que eu acho que aqui só o Marcos assistiu a primeira temporada, mas uma série muito aclamada aí, né? One Piece, 2ª temporada, que o One Piece aí, cara, uma das minhas obras favoritas. Magnaldo assistiu somente a série live action, primeira temporada, e curtiu muito. Magno deu aval, que gostou. E vai sair a 2ª temporada, então tinha várias outras coisas. Tinha uma série chamada Paradise, que ninguém aqui eu nunca ouviu falar, mas o Felipeira, membro do Controversa, que aparece aí no Controversa Sports, é um fã dessa série. Então tinha muitas outras coisas pra falar. O retorno da série Dexter, Stranger Things final, a série dos menininhos que já tá com 30 anos. Muita coisa, mas isso fica pra um possível próximo episódio, quem sabe. E agora vamos pros nossos finalmente. Por favor, Marx, se despeça e se despeça de Game of Thrones, porque ele não voltará tão cedo. Se for assim, eu não vou. Queria agradecer mais uma vez por os ouvintes estarem aqui conosco até esse momento do episódio. Queria recomendar mais uma vez que você dê chance para alguma das séries que a gente mencionou aqui. Vai só naquela que você achou mais interessante, ou se você for maluco e se estivesse interessado por mais de uma, vai em quantas você quiser. Mas se a gente conseguiu convencer você aqui a assistir uma série que a gente trouxe, já tá bom, a gente já fez o nosso trabalho aqui muito bem. Queria agradecer demais aqui a vocês por estarem compartilhando a gravação desse episódio comigo. E no mais é isso, episódio muito bacana, Controversa Pop, estamos unidos forever, assim como Game of Thrones estará sempre aqui. Muito obrigado, Mark, apenas discordo desse final da sua fala aí, mas é isso, se nós te convencermos de assistir uma série, um episódio sequer, já estamos muito agradecidos, e comente aí no YouTube, comente no Spotify que também tem comentários, comente, eu assisti o episódio 1 de Demolidor, de Ruptura, de Round 6, eu assisti pelo Controversa. Comente e estaremos eternamente agradecidos. Além de comentar, dê 5 estrelas no Spotify, por gentileza, caso você tenha gostado desse episódio e de outros episódios do Controversa, e dê o like no YouTube. E agora, por favor, Magnaldo, sua despedida. Muito bom participar ter sido introduzido no pop. Realmente é um universo bem democrático, por mais que eu não concorde, tá funcionando. E, além de todos os adendos que o Matheus deu, só para lembrar que o nosso amoroso editor desse podcast mudou o Instagram dele. Então, não é mais Fredorento12, e sim Fred.media, porque agora, além de podcast editor, ele é gravador de pelada do Pará. É isso. Muito obrigado, Magno. Obrigado pela sua primeira participação no Pop. Te espero aqui mais vezes. A porta está sempre aberta. Aqui você não será julgado como no Games. Aqui eu estou contigo para falar mal de The Last of Us e The Witcher. Eu tô junto. Então, novamente agradecer a você, ouvinte. O Magnaldo já chamou aí. Siga @fred.medias no Instagram. E agora, para minha finalização, vou fazer uma última recomendação aqui de série. Se você assinar Apple TV Plus para assistir Ruptura, não faça isso. Faça isso, são R$22 só. E num mês você consegue acabar Ruptura. E você tem 7 dias grátis. Não estamos sendo patrocinados pela Apple, infelizmente. Mas se você assinar Apple TV Plus para assistir Ruptura, termine de assistir Ruptura e aproveite o restante dos seus dias para assistir Ted Lasso. Lixo. Uma série que esse mês de março de 2025 foi confirmada a 4ª temporada de Ted Lasso. E, cara, que série sensacional. Olha o nome. Sensacional. Magnaldo, estamos nas despedidas, não estamos aqui para discutir séries. Já acabou o momento de discutir séries. Recomendação, assista Ted Lasso. Não vou nem falar sobre o que é, pesquise e assista. Excelente série. Então é isso, muito obrigado novamente pela 15ª vez falando obrigado por estar até aqui conosco. Faça tudo o que eu já falei, like no YouTube, Instagram, Spotify, tudo que você conseguir aí, siga o Controversa em tudo. E a palavra do episódio é... Leitinã. Não sei porquê, mas é Leitinã. Até a próxima, ouvinte. É porque tá mó caro. Até a próxima. Já viu o preço do Leitinã? Tá mó caro.